Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión de hoy, a esta conferencia del bloque de técnicas de intervención en psicología del deporte. Es la unidad que va a dar el cierre a ese bloque, en el cual estuvimos hablando de distintas técnicas de intervención y José Alves nos va a hablar de coaching y programación neurolingüística. Hago una pequeña presentación del docente que ya tenemos con nosotros, le podéis ver en pantalla. José Alves es licenciado en Psicología y Educación Física y doctorado en Motricidad Humana y ha hecho sus pruebas para estar como agregado en Psicología del Deporte. Desarrolla trabajos de investigación en el área de Psicología Cognitiva, inteligencia, procesamiento de la información, atención, etcétera, y de psicología del deporte. Toma de decisiones en el deporte, lateralidad, imaginería, motivación, liderazgo, áreas en las que ha publicado 5 libros y cerca de 130 artículos en Portugal y en el extranjero. Ejerce su actividad profesional en la vertiente de la enseñanza en psicología del deporte y de formación de entrenadores y en la vertiente de intervención directa, junto a atletas y entrenadores desde hace 35 años. Además, es consultor de formación en las áreas de comunicación y liderazgo, siendo especialista en programación neurolingüística, formado por el Instituto Francés de Programación Neurolingüística de París y el Instituto Etincelle de Lausanne. En la vertiente de gestión ha ejercido diversos cargos en asociaciones ligadas al deporte, como por ejemplo fue presidente de dirección de la Asociación de Fútbol de Guarda, presidente del Consejo Fiscal, de Dirección y de Asamblea General, actualmente de la Sociedad Portuguesa de Psicología del Deporte, vicepresidente de la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte, etc. En el Instituto Politécnico de Aguarda fue vicepresidente y presidente del Instituto Politécnico y presidente del Consejo Científico en la Escuela Superior de Deporte de Río Mayor. Actualmente es presidente del Consejo General del Instituto Politécnico de Guarda y profesor asociado con agregación de ISCSN. Bueno, eso es una pequeña descripción de la trayectoria de José Alves, que está con nosotros desde la primera edición y sabemos que es una unidad muy interesante para los alumnos. Gracias, José. Gracias a ti, Ana. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos. Yo voy a hablar en portuñol, como se dice, que es una mezcla de portugués y de castellano español. Hablaré despacio para que vosotros todos podáis entender lo mejor posible. Así, vos iré a hablar de coaching y programación neurolingüística. Es una pequeña introducción a la programación neurolingüística, pues mi formación en programación neurolingüística ha sido un primer curso que he hecho de cerca de 40 horas, un segundo curso de 80 horas y lo máster en programación neurolingüística ha sido de 300 horas. Pues ahora, en 45 minutos, eu vou falar um pouquinho do que é a programação neurolingüística para vos abrirem o apetite, para que possais depois fazer formação em programação neurolingüística mais aprofundada. Vos direi que é uma técnica de intervenção em psicologia do deporte, pero também em outras áreas da atividade humana, que é uma técnica muito eficaz e é muito rápida. E por isso ha tenido, desde seu início, uma difusão muito grande por sua eficácia e por sua rapidez de intervenção, como poderemos ver em algumas técnicas que vos falarei ao final desta comunicação, desta teleconferência. Assim, iremos falar em primeiro lugar do que é o coaching. O coaching
con la programación neurolingüística, porque hay muchas formas de coaching. Yo hablaré de coaching PNL. Después hablaremos un poco de qué es la programación neurolingüística, de cómo ha surgido y cómo se ha desarrollado desde que ha sido creada, hace 40 años que ha sido creada. Después vos hablaré de las estrategias para que los atletas, en este caso, o las personas con quien nosotros trabajamos, los clientes, cuáles son las estrategias para se obtener el suceso, y en este caso deportivo. Y después hablaremos entonces de las formas que nós tenemos, las técnicas que tenemos para promover a mudanza de los comportamientos que no son los más adecuados y que, portanto, o que nós queremos é ter comportamentos adequados para obter o sucesso. E, por lo tanto, saber sobre essas técnicas para modificar os comportamentos que hablaremos no final. Assim, o que é o coaching PNL? O objetivo del coaching PNL es hacer con que los clientes, y en este caso los atletas, puedan ter capacidades, ter herramientas para responder a situaciones con que son confrontados todos los días, quer seja en los treinos, en las competencias, para que, portanto, respondam de forma hábil, de forma capaz e, ao mesmo tempo, que tenham várias formas de responder a essas situações. Para que assim, sempre que uma situação se apresenta diferente, possam ter também uma forma de responder a essa situação diferente. Assim, começamos por definir um objetivo que a pessoa pretende atingir numa determinada situação que não é assim, muito favorável, mas que a pessoa quer que seja favorável. Então, qual é o objetivo que a pessoa tem para que a situação seja favorável? E assim, nós outros, como coaching, vamos ensinar os indivíduos a aprenderem de forma ativa as técnicas que são necessárias para cambiar o comportamento e assim poder atingir seus objetivos satisfatórios. Muy bien. Así, lo que diferencia el coaching PNL de los otros modelos de coaching es lo que está presente en esta pantalla. La PNL no se preocupa más con lo por qué que un individuo tiene un determinado comportamiento de insuceso, mas sí cómo puede hacer para poder realizar sus comportamientos e assim obter sucesso e alcançar todas as suas expectativas e suas aspirações. Portanto, o porquê não interessa. Porque é que um determinado comportamento acontece, não interessa para nada. Interessa sim saber como podemos alterar esse comportamento para obtermos o sucesso. Esta é a grande diferença entre o modelo de coaching PNL e os outros modelos de coaching. Assim, nuestro trabajo es ayudar al cliente o al deportista a descubrir, en términos de lenguaje de PNL, significa mapear, isto es, crear un mapa, uma carta de la forma como normalmente encara a situação. E assim estabelecer o que para ele funciona, porque normalmente nós outros temos algumas situações em que funcionamos muito bem.
pero em aquela situação não estamos a funcionar bem. Portanto, temos que saber onde é que os indivíduos, os atletas, funcionam bem e onde não funcionam tão bem, para assim podermos cambiar e melhorar seu comportamento. Assim, teremos que ensinar ao cliente, aos atletas, os médios que são eficazes para atingir os objetivos que são formulados, que são definidos previamente. Assim, nosso objetivo como coaches não é dar as soluções aos atletas, é sim ajudá-los a ajudar os atletas a descobrir seus próprios comportamentos e assim aumentar a confiança que têm em seu próprio pensamento e em sua performance e também para todas as pessoas que o rodeiam. Muy bien. Entonces, o que é a programação neurolingüística? Empezamos por definir as palavras. Programação. Programação significa que todos nossos comportamentos são resultado de aprendizagens que hemos hecho durante toda a nossa vida. Quando nascemos, começamos a aprender. E essas aprendizagens não são mais que programas que nós outros hacemos e que depois desencadeamos em todos os dias e que nos permitem ter os comportamentos. Mas se são aprendizagens, todas as aprendizagens são reversíveis, isto é, podem ser apagadas. Pero não podemos ficar sem aprendizagens. Se uma aprendizagem não é eficaz, se um determinado comportamento não é eficaz, o que temos que fazer é o que hacemos quando um programa de computador, de ordenador, não funciona. E que hacemos quando um programa não funciona? Pois hacemos delete. Não é verdade? Pois assim nós outros também lo hacemos com nossas aprendizagens que não são eficazes. Los apagamos. Pero temos que los substituir por outras. Ou alterá-las, melhorá-las em função das necessidades que temos no momento. E por isso, esta é a grande vantagem que a programação neurolingüística nos diz. É que sempre nós podemos criar novos comportamentos. E novos comportamentos que sejam eficazes para as situações que enfrentamos todos os dias, quer seja nos treinos, nos entrenamientos, quer seja en las competencias. Después, la palabra neuro. Neuro nos dice que estas aprendizajes de que he hablado son escritas y son trabajadas por nuestro sistema nervioso, nuestro sistema nervioso central, que es, portanto, nuestro cerebro, que como sabéis, portanto, lo cérebro, y como a imagem pode indicar, o cérebro recebe informações do exterior através de nossos órgãos sensoriais, de todos os nossos órgãos sensoriais. E é essa informação que chega a nosso cérebro, encaminhada por os diferentes órgãos sensoriais, que nós outros trabalhamos e que poderemos, portanto, levar a que façamos as aprendizagens e aquilo que nos designamos de mapear, construir a carta da realidade. Porque a realidade é uma, pero nós outros não recebemos toda a informação do mundo exterior, porque nossos órgãos dos sentidos não são muito fiáveis, e por isso nós outros não captamos toda a informação que nos rodeia a cada momento, e por isso a carta que nós... Sim? ¿Está todo bien? ¿Todo bien? Okay. Sí, disculpa. Voy a silenciar los micros que quedan abiertos. Ok, gracias.
Entonces, si nosotros no captamos toda la información que nos rodea en determinado momento, nuestra carta de la realidad, nuestra representación del mundo que hacemos en nuestro sistema nervioso no puede ser tan bien completa. Es, por tanto, nuestra carta de la realidad que es diferente de individuo para individuo. Mas será así nuestra fisiología, isto quer dizer, nuestros comportamientos, nossos pensamientos que formam um sistema integrado. E quando nós temos um comportamento, desencadeia pensamentos e emoções. Quando temos emoções, desencadeia pensamentos e comportamentos. E assim sucessivamente, porque os três sistemas estão interligados e por isso funcionam os três em simultâneo. A outra palavra, linguística. Porque linguística sublinha que é a linguagem que nós exprimimos, é por lá a linguagem que nós outros exprimimos nossas aprendizagens. E por isso podemos utilizar dois tipos de linguagem. A linguagem analógica e a digital. E a mais importante não é a linguagem digital. A linguagem digital são as palavras que utilizamos. É a mensagem que queremos transmitir. Pero a linguagem analógica é a forma como transmitimos essa mensagem. E por isso mesmo, esta linguagem analógica é constituída pelo chamado não verbal, que são os movimentos do corpo, e outras reações fisiológicas observáveis, como por exemplo, a dilatação das pupilas do olho, as comisuras dos lábios, das narinas, a modificação das cores da cara, etc, etc. Pero também lo paraverbal. E lo paraverbal é a forma como nós dizemos as palavras. Isto é, a entonação, o volume, o ritmo da voz, o timbre, etc, etc. E são estes dois tipos de comunicação, de linguagem, que são mais importantes. Basta dizer-vos que estudos que han sido hechos demonstraram que a linguagem digital é solo importante em 7% da eficácia da comunicação. Os outros dois tipos de linguagem, a linguagem analógica, é 38% por la linguagem paraverbal, das entonações, o volume, etc, etc, e 55% dos movimentos do corpo, nomeadamente os micromovimentos da face, dos olhos, da boca, das narinas, etc, etc, etc. Por isso, é muito importante, quando falamos com os outros, quando comunicamos com alguém, que tenhamos em linha de conta a comunicação não verbal. Muito bem. Então, como podemos definir PNL? A PNL é modelo que estudia a maneira como todos os seres humanos, cada de nós capta a informação do mundo exterior, depois de captar essa informação, como é que é tratada essa informação a nível do sistema nervoso central e depois como são executadas as ações resultantes desse tratamento. Um pequeno esquema para vos demonstrar como tudo isto funciona. O conhecimento deste processo é que permite desenvolver estratégias que sejam eficazes e que assim nos permita a todos nós atingir, alcançar as metas que nos propomos todos os dias em nossa vida. Assim, este é o esquema de que vos falava, e assim, a captação da informação começa por o mecanismo que vosotros conheceis como a percepção. Portanto, a entrada da informação. Pero, essa entrada da informação é mediada e toda a informação é filtrada por diversos filtros, entre os quais os filtros neurológicos, isto é, nossos órgãos sensoriais, que, como vos dizia, que são muito limitados. Basta lembrar-vos que nós outros não conseguimos captar os ultrassonidos,
que os perros não conseguem captar, que nós outros temos uma visão de 180 grados e a mosca tem uma capacidade de captar a 360 grados. Portanto, somos muito diferentes. E depois ainda temos os chamados limites fisiológicos, que os senhores que estudaram a física, o Fechner, dizia que havia os limites sensoriais, os lineares mínimos e máximos. Limiares mínimos abaixo dos quais nós outros não teríamos capacidade de captar a informação, assim como os valores máximos, lo mesmo, também não teríamos capacidade de captar esses valores máximos. Depois há ainda os outros filtros, os filtros personales, que nós outros chamamos metaprograma. Os filtros personales se relacionam com nossa vida personal, porque nós outros hemos nacido dentro de uma família e essa família... Iberoamericano. ¿Sí? ¿Puede continuar? Ok. São informações que não são, nos valores que nos são transmitidos por nossa família, médio muito restrito, que nos forma e por lo tanto, que forma nossas características de personalidade. Pero também temos os filtros socioculturais. Os filtros socioculturais que também moldam nossa personalidade, que são os filtros da sociedade em que estamos inseridos. Porque as características da personalidade de nós outros em Ocidente, por exemplo, são muito diferentes de outras pessoas que habitam em Oriente, por exemplo, em la Índia, em la Ásia, etc. E, por lo tanto, essas características também vão moldar, vão definir qual é a informação que para mim é importante e que para outra pessoa de outra sociedade poderão ser outras informações que são importantes. E, portanto, estes três filtros que vão fazer com que a informação que nós captamos seja uma e diferente de todos os outros indivíduos que estão à nossa volta. Pero, para além destes filtros, há ainda alguns processos de funcionamento do ser humano que também vão limitar a captação de informação. O primeiro são as omissões. As omissões, o que é isso? É toda a informação que nós outros não captamos e que não queremos captar. Porque nos interessam determinadas informações e, por isso, focamos nossa atenção nessas informações que nos interessam e as outras las deixamos de parte. Isso significa que é um processo de omissão, de informação que não captamos. Depois temos um outro processo, que é o processo de generalização. É um processo que tem a ver com não estarmos todos os dias a inventar a rueda. Pois, quando pensamos numa silha, podemos pensar num determinado tipo de silha, ou noutro tipo de silha, ou noutro. Eu estou aqui numa sala onde tenho 3 tipos de silha, mas são tudo silhas. Pero eu llamo a cada uma delas, embora um pouco diferente, llamo silhas. Ou seja, faço uma generalização, porque têm características próximas e portanto, eu meto tudo dentro de las silhas. Depois temos ainda um outro processo, que é o pior de todos, na minha opinião, pero é um processo que também acontece todos os dias, que são as distorções. As distorções têm a ver com aquilo que vosotros podereis conhecer como uma dissonância cognitiva. O que é? É uma informação que me chega a meu sistema nervoso central, pero eu não conosco aquilo, e aquilo vai contra tudo aquilo que eu penso e que eu tinha como certo. Então, se eu acho que é importante captar essa informação, eu lá adapto, lá
capto de forma diferente, distorcida, para que se adapte ao meu pensamento, aos meus interesses, às minhas crenças, e por isso distorço a realidade. E, portanto, tem uma... Portanto, podem ver que tudo isto leva a que, quando eu vou tratar a informação a nível do sistema nervoso central, a informação é, de facto, muito escassa, muito pequena. Porque vosotros podeis conhecer o número mágico de Miller, que disse que nós só captamos 7 unidades de informação, mais ou menos 2. Isto quer dizer de 5 a 9 unidades de informação. Todo o resto de las 2000 unidades de informação que a cada momento nos chegam, são deitadas fora. E por isso, nossa carta da realidade, nossa carta del mundo, nossa representação del mundo, terá somente esta pequena quantidade de informação. E essa informação que nós captamos é diferente do nosso vizinho que está ao nosso lado, porque ele pode ter outros interesses. E, portanto, nossa carta del mundo é o conjunto de representações que nós vamos armazenando todos os dias desde que hemos nascido. E por isso cada de nós tem uma carta del mundo. Pero também temos uma estrutura de linguagem própria que havemos criado ao longo desse tempo, em função de todos estes filtros que vos he falado e destes processos que também vos he falado. E também temos uma lógica personal de analisar as coisas em função de nossas características personais, que são os metaprogramas. Tudo isto, depois de tratado, vai fazer com que aqui também funcionam da mesma forma as omissões, as generalizações e as distorções. Pero depois teremos então a salida, isto é, a execução motora das coisas. Pero também é influenciada por tudo isto, pela educação primária, por la marca sociocultural e pelos motores de ação, isto é, as formas que nós teremos de agir, as condições, as capacidades que nós teremos de agir. E daí, portanto, vêm os três comportamentos que vos he falado de comunicação e de realização. Os comportamentos verbais, que são as palavras que nós outros utilizamos, as paraverbais são os comportamentos, a forma como nós outros dizemos as palavras, e os não verbais são todos os comportamentos, movimentos que hacemos todos os dias para obtermos qualquer coisa em nossa vida. E aqui também as omissões, as generalizações e as distorções também vão influenciar. E, portanto, como veem, nosso mundo, nossa carta del mundo, é uma carta muito pobrecita face à realidade. E por isso, já dizia, os outros que habéis estudado filosofia, vos lembrareis com certeza dos textos de Platão, da Grécia, em seu texto de Alegoria de la Caverna, que perguntava se a realidade era aquela que nós outros víamos ou se era uma sombra dessa realidade. Pois, como vemos aqui, é uma sombra dessa realidade, porque não é a realidade. A realidade para cada um de nós outros é diferente da realidade do nosso vizinho, que está ao nosso lado. Muito bem. Então, como é que a programação neurolinguística se prepara para ajudar as pessoas a obter o sucesso? Começarei por falar de uma questão que ha sido a questão mais importante e que ha dado início ao aparecimento deste modelo de programação neurolinguística, que foi criado, como os outros poderem saber, por dois senhores americanos, Richard Blender e John Grinder, que os dois, em conjunto, se plantearam a questão que iriam investigar ao longo dos anos. E a questão é esta que podereis ver nesta pantalla, de color amarilla, e que é: qual é a diferença que hace a diferença entre as pessoas bem-sucedidas e eficazes em sua atividade e aquelas que não lo são
bem-sucedidas e eficazes, embora teniendo a mesma formação. Esta ha sido a pergunta que John Grinder e Charles Blender han hecho para empezar su trabajo de creación de la programación neurolingüística. Para eso, después de hacer esta pregunta, fueron saber cuáles eran los comportamientos de las personas bien-sucedidas en el momento, en la década de 70 del siglo pasado, y las personas bien-sucedidas en la psicoterapia de la época eran tres personas fundamentales. Milton Erickson, el señor de la hipnose, de la comunicación ericksoniana y de la hipnose, Virginia Satir, la terapia familiar, y lo otro, ahora no me recuerdo, Fritz Perls. Y Fritz Perls, el hombre de la Gestalt terapia. Han sido estes tres senhores, estes tres psicoterapeutas, que han sido observados por John Grinder e Charles Blender para eles assim descobrirem qual era a diferença que eles tinham quando tratavam com os seus clientes, para assim saberem que diferenças eram essas que levavam a que fossem bem-sucedidos e quando os outros não o eram. Assim, a programação neurolinguística são definidas. Sim, o primeiro passo é saber qual é o estado desejado que pretendemos. Isto é, quais são as metas que pretendemos atingir. Isto é, para onde estou caminhando. Teremos que saber primeiro para onde estamos caminhando. Depois, teremos que saber quais são os valores, qual é a importância de eu me estar movendo nesse sentido. E, portanto, qual é a força que me hace mover para atingir a meta que eu estou desejando alcançar. E depois, como vos dizia, não nos interessa saber porquê, mas como é que nós outros vamos obter aquilo que pretendemos. Isto é, como vamos atingir nossa meta, nosso objetivo. Isto é, a estratégia que teremos que utilizar para fazer o caminho do estado inicial ao estado desejado, a nossa meta. Por lo tanto, são estas três fases que nós outros teremos que analisar. Antes disso, dizer-vos que a programação neurolingüística empieza com determinados pressupostos, e pressuposto quer dizer que pode não ser verdade, porque é pressuposto, isto é, partimos de que é verdade para atingir algo, e esses pressupostos são aqueles que vamos agora analisando. O primeiro é este: nuestra visão do mundo não é o mundo, isto é, a carta não é o território. Vejam o que este ditado, este texto de Anderson nos diz. Havia 5 pequenas ervilhas em uma vagem. Elas eram verdes. A vagem era verde. Elas acreditavam, elas criam, que o mundo inteiro era verde. E era, certamente, verdade para elas. Ou então, como diz o livro de Torá, we do not see the world as it is, we see it as we are. Traduzindo, significa, nós outros não vemos o mundo tal qual ele é. Nós vemos o mundo como nós outros somos. E, portanto, aquilo que eu vos dizia, que a informação que nós captamos do mundo é uma pequena parte da informação. E por isso, nossa visão do mundo não representa o mundo, porque não captamos toda a informação. Depois, há aqui uma história do caçador siberiano, que vos poderia ler, mas que vós outros tendes no texto que tenéis à vossa disposição e que podeis ler esta história, que é muito
muy sencilla y muy credível para nos apreendermos de cómo este presupuesto es muy fuerte. Nosotros olhamos para las situaciones y las creemos como verdadeiras da forma como nós las vemos. Pero pueden no lo ser. Assim, nuestra visão do mundo não é o mundo. A carta não é o território, como dizia Korzybski, linguística, que nossa carta é muito simplista, nós adaptamos de acordo com os nossos interesses e de nossas realidades, pero a carta real é muito complexa e muito detalhada. Ou seja, a carta que vosotros podéis ver na pantalla não representa o mundo, não representa a Terra, é uma representação da Terra, falta muita coisa, pois nossa representação do mundo é o mesmo, falta muita coisa. E é por isso que também nós outros, na programação neurolinguística, quando olhamos para as pessoas, sabemos que cada pessoa tem um modelo do mundo. E esse modelo que a pessoa tem é único. Como, por exemplo, nas impressões digitais da mão, é diferente de todas as pessoas que existem no mundo. E por isso, assim é a representação do mundo de cada um de nós. Também é diferente de todos os outros, porque é único. Como a Xigi de Egito é a única. E é por isso que o mundo, como nos é apresentado por nossos órgãos sensoriais, resulta de estruturas de nosso cérebro e do nosso sistema nervoso central. E a organização que temos, que é determinada geneticamente e que é específica de cada espécie. Como já he dicho, a mosca vê as coisas diferentes de nós outros. Aqui temos, nuestro mundo não é o mundo da mosca, sua visão é de 360 graus, la do homem é de 180. O perro capta ultrassonidos, o homem não. O gato, que vê melhor de noite, o homem vê melhor de dia. Então, nós não recebemos a informação objetiva, de uma forma objetiva. A informação é mesclada por nossa sensibilidade, que leva a uma reconstrução, de acordo com nossa sensibilidade, da imagem do mundo externo. E, como vos dizia, Korzybski dizia que o território que era imenso, complexo e incompreensível, e a carta que nós outros hacemos dela é limitada e muito simplista. E assim modificamos as proporções, as colores, eliminamos certos detalhes para retener outros, cambiando os valores conforme nossa vontade. Como vos dizia, o número de mágico de Miller é mais ou menos dois elementos e que demora muito tempo muito curto e por isso nós passamos a nossa memória de trabalho uma informação muito escassa. Pero não há modelo do mundo mais verdadeiro que outro, porque todos são únicos, como vos dizia, e por lo tanto há uns que resultam melhor em determinadas circunstâncias, pero há outros que funcionam melhor em outras circunstâncias. Portanto, não podemos dizer que cada um de nós é melhor que o outro. Não, cada um de nós é melhor que o outro para resolver determinadas situações, pero é pior que o outro para resolver outras situações. E por isso não há melhor representação do mundo em cada um de nós. Há formas diferentes de representar o mundo e por isso modelos que são diferentes. E por isso mesmo, os limites que nos impomos a nós próprios, os limites em termos de resolução de problemas, eu não sou capaz disto. Bom, esse limite sou eu que estou a impor a mim próprio. Porque não é o mundo que me impõe esse limite. O mundo está lá há muito tempo e
eu sou capaz de resolver um problema, o meu vizinho do lado é capaz de resolver outro, porque no limite só é meu, é de cada um de nós, porque teremos uma visão diferente das situações que nos são apresentadas. O segundo pressuposto é que cada pessoa hace uma escolha entre aqueles que lhe parecem possíveis em cada momento. Também podeis ler a história de los puercos e espinhos em vosso texto, que vos diz, e, portanto, as diferentes escolhas que podeis fazer em função das circunstâncias. Os puercos e espinhos, como sabeis, os espinhos se podem ferir e, por isso, para que se mantenham calientes, quando está frio, têm que se juntar uns aos outros. Mas não se podem juntar muito, porque senão se ferem e, portanto, têm que encontrar uma distância adequada para que se mantenham calientes. Assim, uma pessoa faz sempre a melhor escolha que pode em el momento. E por isso ninguém está errado ou perdido. Todos estamos executando nossas estratégias de forma perfecta, pero as estratégias podem não ser as melhores e podem ser ineficazes em função das características da situação. E é por isso que devemos procurar saber como é que nós outros, primeiro que tudo, funcionamos e também como é que os outros funcionam. E depois disso, então, encontrar a melhor estratégia para alcançarmos nossa meta. Assim, é melhor saber como é que as coisas funcionam do que porque é que não funcionam. Porque se tu sabes como é que as coisas funcionam, os teus comportamentos são sempre proativos. Se sabes como é que não funcionam, continuas a não saber como é que elas funcionam. E por isso temos que nos focar sempre em como as coisas funcionam. O terceiro pressuposto diz-nos que todo o comportamento tem ou teve uma intenção positiva. Também vos aparece no texto a história da árvore que ha ficado sozinha no campo, pero teria algumas características especiais esta árvore, mas deveis ler o texto para saber que características eram essas e de que forma é que as diferentes partes da árvore teriam funções diferentes. Pero uma parte boa e uma parte má, pero ambas necessárias para que a árvore pudesse se manter viva e crescer, como podes ver na história. Bueno, assim, qualquer que seja o comportamento que nós outros temos, tem uma função positiva. Nesta imagem podes ver se os niños estão jogando a um jogo que aqui em Portugal existe, a la cuerda, que estão puxando, pero a cuerda ha partido. Então, eles caem no lago e há crocodilos. Bom, os crocodilos los vão comer, é verdade. Pero um crocodilo bem alimentado, quando é caçado, tem uma pele mais lustrosa e por isso se podem fazer buenos sapatos, buenos cinturones, etc. Portanto, tem essa função positiva. Bueno, isto quer dizer que as pessoas, quando têm comportamento, nós teremos que saber qual é a intenção que a pessoa tinha, porque tinha para essa pessoa, tinha com certeza uma função positiva. E é por isso que o inêxito, o erro não existe. Existe, sim, um feedback que nos permite aprender e retificar o comportamento havido. E é por isso que o erro é uma fase, é uma parte do caminho do sucesso. Por exemplo, esta história que está aqui, que eu vou passar adelante, porque senão não teremos tempo de ver tudo, mas que eu vou passar rapidamente, como podes ver, diversos comportamentos que eram interpretados como sorte e outros interpretados como azar, pero seria sorte, seria azar, não?
no se sabe en función de la continuación. Lo cuarto presupuesto es que los recursos, y este es un presupuesto muy importante, los recursos de capacidad. Esto es decir que todos nosotros tenemos los recursos necesarios para hacer las cosas buenas. Por veces no sabemos dónde o cómo podemos ir buscar esos comportamientos. Y la mayor parte de las técnicas que la programación neurolingüística tiene están basadas en este principio. Los recursos, esto es, las personas tienen los recursos para resolver los problemas y atingir sus metas. Julian Green decía que el mal puede virnos del exterior. Puede virnos del exterior. El bien no puede vir sino de nuestro interior. O como decía Galileo Galilei, há muitos séculos atrás, vosotros no podéis ensinar nada a un hombre. Vosotros podéis apenas ayudarlos a encontrar la respuesta que está dentro del mismo. Es nuestro trabajo como coaches, es esto, ayudar a nuestros clientes a encontrar las respuestas que tienen dentro del mismo. Da mesma forma, também a história da felicidade, outro texto que vem no texto, vos demonstra também este princípio, que a felicidade não está em lado nenhum, está só dentro de nós. A forma como nós miramos ao exterior, às situações, e a forma como las interpretamos, é que nos podem dar ou não felicidade. Por lo tanto, estão dentro de nós outros. Assim também aparece no texto a história del golfinho, del delfín, como podem ver na fotografia. A fotografia del delfín e de minha hija mais vieja e de minha nieta mais pequena. São as duas que estão diante del delfín. A história del delfín é um exemplo de que os recursos estão dentro das pessoas como estão dentro dos delfins. Assim, cada um de nós outros tem os recursos necessários para poder evoluir, atingir, alcançar nossos objetivos, nossas metas e resolver os problemas e, se não la capacidad de aprendizaje. Y vosotros es los que están haciendo ahora. Vosotros estáis frecuentando el máster para aprender, para obtener capacidades para ser mejores profesionales cuando trabajaréis con vuestros clientes o vuestros atletas. Así, todas nuestras acciones tienen un objetivo. Alcanzar qualquer coisa que para nós outros é importante e que nos vai ajudar a alcançar o que desejamos, nossos objetivos, nossas metas. E por isso, quando pensamos em as coisas, teremos que distinguir perfeitamente qual é a intenção que está por detrás de cada ação, porque uma coisa é a ação, outra é a intenção. Qualquer pessoa es mucho más que los comportamientos que apresenta. Los comportamientos es una pequeña parte de toda su vida, de todo su comportamiento. Y el tiempo pasa muy rápido. Quinto presupuesto es que cualquier problema tiene diversas soluciones. Como ven, Albert Einstein, un grande genio de la humanidad, se dice que até hoy es el mejor genio de la humanidad, pero él nos decía que el mundo que nosotros creamos es el resultado de nuestro nivel de reflexión. Pero los problemas que tiene no pueden ser resolvidos a lo mismo nivel.
Não se pode resolver um problema utilizando o mesmo nível de pensamento que aquele que cria o problema. Por isso, nós outros temos que criar outro tipo de pensamentos para resolver uma situação. Também, exemplo disso, a história do grano do café, que podes ler também no texto. Assim, quantas mais escolhas tivermos a nosso alcance para podermos decidir, mais livres, nós outros seremos para exercermos uma influência e atingirmos nossos objetivos. Assim, podemos e devemos, e é uma técnica da programação neurolingüística, modelar a performance eficaz porque isso, de qualquer pessoa, porque isso nos leva a alcançar a excelência, a performance o melhor possível. E é por isso que os criadores da programação neurolingüística, depois de observarem as 3 personas eficazes que vos he falado, foram modelar os comportamentos dessas 3 pessoas e as técnicas de modelação do comportamento fazem exatamente isso. Há muitos atletas que procuram modelar, imitar o comportamento de seus ídolos deportivos. Isso não é mais que uma modelação de comportamento. E é assim que nós outros aprendemos. Podemos ver isso em los niños que em los anos mais pequenos, de 2, 3, 4 anos, eles aprendem imitando os comportamentos dos mais viejos. Imitar o comportamento é modelar esse comportamento. Vamos continuar mais rápido para que possamos chegar ao cambio. O 6º pressuposto, eu penso que é o último, se queres compreender, hace. Ou seja, para que nós outros possamos compreender as situações, não temos só que ler, que ouvir, teremos que fazer. Ou seja, como costumamos dizer, é passar para os músculos a informação. Os músculos é que detêm a eficácia, porque é assim as coisas. Ou como dizíamos que ali, em termos de aprendizagem, as diferentes porcentagens da eficácia da aprendizagem. E podem ver que quando refletimos, quando dizemos e hacemos, nós outros conseguimos uma porcentagem de eficácia de 90%. Ou, como diz a pirâmide, é o mesmo. Ou, como diz um provérbio chinês, quando ouço, esqueço. Quando vejo, lembro-me. Quando faço, compreendo. Muito bem. Chegados à metodologia da mudança, que penso que provavelmente é o mais importante para vós outros todos. Pero estas técnicas que vos vou falar são técnicas que necessitam de uma aprendizagem e que de vós outros devereis fazer em cursos de programação neurolingüística. Pero há uma técnica que vós outros podeis fazer desde já, porque é tão sencilla e tão eficaz que podeis fazer isso, provavelmente lo haceis já. Bueno, para fazer uma metodologia de cambio, eu tenho diversas fases que vos vou a plantear de seguida. Primeiro que tudo, para empezarem a fazer uma metodologia de cambio, é necessário estabelecer a relação com o vosso cliente, com o vosso atleta. É o principal. Se vós outros não captareis o vosso cliente para o vosso lado, o vosso campo, não conseguireis fazer nada com isso. Por isso, o cliente tem que estar com vós outros. Costumamos dizer que 50% da eficácia é no estabelecimento da relação entre coach e atleta. Portanto, tendes que vos focar aqui neste estabelecimento de relações, que eu já vos vou mostrar a continuação como se pode fazer isso. Depois, temos que recolher informações precisas e exaustivas sobre qual é o estado presente. Qual é o problema que o cliente nos traz? E depois, em função disso,
definir qual é o estado desejado. Isto é, o que queremos, o que o vosso cliente quer obter. Depois de termos isto, teremos que escolher a técnica mais apropriada ao problema e ao alcançar o objetivo que pretendemos. Depois temos que aplicar a técnica que hemos escolhido. E depois de aplicar a técnica, temos que testar o resultado. Não podemos ficar só com a aplicação da técnica. Temos que ver se a técnica funcionou ou não funcionou, testando o resultado. E depois, finalmente, a sexta e última fase, que é instalar o cambio em la vida de la persona, haciendo una puente com o futuro. Bueno, são as 6 fases do cambio do comportamento que a programação neurolinguística nos apresenta. Bueno, empecemos por la primera, establecer la relación. Primero que todo, tenemos que observar el comportamiento de la persona, cómo la persona se comporta. Y tenemos que calibrar. Calibrar es comparar. Comparar un determinado comportamento que nosotros hemos observado con un comportamento tipo, para ver se há cambios ou não há cambios del comportamento. Em Portugal, havia um senhor que ia a las tiendas para verificar se as balanças pesavam 1 quilo, quando era 1 quilo, se os metros que mediam as coxas se mediam mesmo 1 metro, isto era calibrar, isto era comparar daquilo que o quilo da tienda pesava com o peso de referência que a pessoa que ia a hacer isso tinha para verificar se de facto o quilo era 1 quilo ou 1 metro era 1 metro. Calibrar, portanto, é comparar aqui, é comparar comportamentos, comparar os tais micromovimentos de que vos é falado. Mas veremos que há diversos tipos de movimentos que podemos calibrar. Depois, sincronizar. Sincronizar é estar no mesmo nível de comportamento do outro. Vosotros, se queréis ouvir na rádio, tienes que sintonizar a frequência do rádio para assim poderes ouvir. Aqui é o mesmo. Se a pessoa está falando, por exemplo, com palavras visuais, vosotros tenéis que utilizar também palavras visuais para estar na mesma frequência, na mesma onda. Porque se vosotros utilizarem as palavras visuais e o vosso cliente utilizar palavras auditivas, del sonido, não vos entendeis de certeza absoluta. O sincronizar é, portanto, estar na mesma frequência que o outro. Para isso, para conhecer o outro, temos várias ferramentas. O primeiro é o sistema de representação, e os sistemas de representação têm a ver com os órgãos sensoriais, e cada um de nós outros tem um órgão sensorial predominante de captação da informação. E por isso se apresentam três sistemas mais significativos. Um que é o visual, portanto, todas as imagens que nós outros captamos. Outro é os sonidos, aquilo que todos nós outros ouvimos. E o sinestésico, que engloba não só os movimentos, as cineses, mas também o gosto e o olfato. Portanto, os três, que em programação neurolinguística se chama VACOG. VACOG, o capa, sinestésico com capa. Portanto, mas cada um de nós outros tem um destes três sistemas predominantes. Uns são mais visuais, outros são mais auditivos, outros são mais sinestésicos. E em função disto, que nós outros teremos que falar com o nosso cliente. Se o nosso cliente é mais visual, pois nós outros temos que ser também visuais. Se é mais auditivo, temos que ser mais auditivos. Se é sinestésico, temos que ser mais sinestésicos. Ou seja, temos aqui diversos comportamentos característicos dos diferentes sistemas, do visual, do auditivo e do sinestésico. Vou passar adiante porque estamos atrasados.
há um questionário que está também ao texto, que vosotros podeis responder e assim determinar qual é o vuestro sistema predominante. Este é o meu. Como podes ver, eu sou fundamentalmente visual, depois sinestésico e, em último, sou auditivo. Depois, os movimentos oculares. Os movimentos oculares são também importantes para conhecermos o outro. Porque quando nós outros olhamos para o lado esquerdo, nosso lado esquerdo, para arriba, nosso lado esquerdo, quer dizer que nós estamos lembrando uma imagem que conhecemos, que está em nossa memória. Perdão, para a direita, estamos tentando criar uma imagem, e por isso visual construído. Estamos tentando criar uma imagem de qualquer coisa que não conhecemos ainda. Quando iramos à esquerda, estamos tentando lembrar-nos de uma imagem qualquer. Por exemplo, da cor de nossa habitação, por exemplo, ou de nosso coche, etc. Quando miramos à direita horizontal, é um sonido que procuramos construir, como, por exemplo, o canto de las sereias. Quando miramos à esquerda, é um sonido que nós outros conhecemos. Por exemplo, o toque de nosso iPhone. Quando miramos à direita, embaixo, é um movimento que nós outros estamos tentando lembrar. E quando miramos abaixo, à esquerda, é um diálogo que fazemos com nós outros, com nós mesmos, conosco próprio. Por isso, quando estamos comunicando com alguém, se mirarmos para onde a pessoa está mirando, podemos ter uma indicação do que a pessoa está pensando. Está pensando em memórias, está pensando em algo que está a construir, ou se pensamos em visual, ou em sonidos, ou em sinestésico, ou diálogo interior. E estão aqui algumas perguntas que nos podem ligar a estes movimentos que eu, quando estou presencialmente, las faço. Outra característica é o vocabulário, as palavras que nós outros utilizamos. Temos aqui uma lista de palavras visuais, de palavras auditivas e de palavras sinestésicas, porque é diferente nós falarmos com um tipo de palavras ou com outro tipo de palavras. Por isso, quando eu vos digo sincronizar, significa que se o nosso cliente é visual e utiliza palavras como ver, entrever, à luz de ou avistar, nós devemos também utilizar palavras desta característica, com esta característica, assim como se for auditivo ou como se for sinestésico. Isto é que nos permite sincronizar com a pessoa. Depois temos a calibração, que vos havia falado, e que tem a ver com a integração destes três comportamentos que vos havia falado, os três sistemas de comportamento, e que tem a ver com os sinais máximos, que são a postura do corpo, a posição da cabeça, os gestos dos membros superiores ou inferiores, as mímicas mais grandes, a altura, a tonalidade, o volume, o ritmo da voz e o tono geral, se estamos tensos ou relaxados. Pero temos também os sinais mínimos, que esses são menos visíveis e que nós podemos ver na cara da pessoa. A irrigação sanguínea, a color da pele, que cambia, a tonicidade muscular dos músculos da cara, a umidade da pele e dos olhos, o brilho e o movimento dos olhos, a dilatação das pupilas, a respiração, o volume, o ritmo e também o ritmo cardíaco, que é possível observar. Esses são os mínimos sinais que nos permitem saber como a pessoa está. Temos ainda outras formas de conhecer o outro. A sincronização, que vos he falado, e que se pode fazer em diversas formas. Como, por exemplo, sobre o verbal, que vos he indicado utilizando as mesmas palavras, sobre os predicados, as palavras, sobre o assunto,
que estamos hablando, sobre os critérios que estamos utilizando para de valorização de las cosas y sobre también lo no verbal, la postura da persona, los gestos que executa, lo vocal, portanto, lo paraverbal, e lo microcomportamental da cabeça, da face e da respiração. Mas também pode ser direta, isto é, o mesmo parâmetro, por exemplo, sobre os predicados, utilizamos o mesmo predicado, ou também cruzada, isto é, utilizamos um parâmetro diferente. Por exemplo, se o cliente cruza os braços adelante do corpo, nós outros podemos cruzar as pernas. E, portanto, é um parâmetro diferente, mas é uma sincronização de cruzamento de um membro do corpo. E, finalmente, uma outra forma, outra técnica para conhecer o outro é conhecer os metaprogramas de cada dos outros. Por exemplo, as pessoas podem ser que procuram as coisas ou que procuram evitar os problemas. Que se focam sobre si próprias ou que se focam sobre o outro. Que se focalizam em las diferenças das coisas ou em aquilo que é igual das coisas. Que se focalizam em lo global das situações ou em los pequenos pormenores das coisas. Que estão associados às situações ou que, pelo contrário, estão dissociados, estão afastados das coisas. Que estão normalmente de acordo e que dizem sempre sim, sim, ou, pelo contrário, estão em desacordo, ou seja, dizem sempre não ou mas. As pessoas que sobre a informação atual ou passada ou não estão preocupadas com a informação. Há outras que se preocupam com o presente, outras com o passado, outras com o futuro. Outras que se preocupam com os lugares onde as pessoas estão, outras se preocupam com as pessoas, outros se preocupam com os objetos, as coisas, e outros se preocupam com as ações, as atividades que realizam. E, finalmente, uns que se preocupam com as emoções, outras com as racionalizações. Portanto, são metaprogramas básicos que as pessoas, portanto, têm. Depois de estabelecer a relação, temos então recolher as informações sobre o estado presente e o estado desejado. Diz em um livro, Lao Tzu, que uma viagem de 1000 milhas deve começar com um simples passo, com um simples step. Assim, temos o estado presente, que é onde o cliente está agora, seu estado problemático. Depois temos um caminho a percorrer hasta o estado desejado, ou a meta que queremos alcançar, que é onde o cliente quer estar. E entre os dois temos o caminho que temos que percorrer, a estratégia que temos que utilizar para chegar. E que recursos vamos utilizar para pôr em prática esta estratégia. E somos nós outros que temos que conduzir a pessoa, porque conhecemos a forma como se conduz a pessoas para atingir este estado desejado. Isto é uma afirmação que é muito importante, porque tem a ver com a eficácia da visualização do objetivo, da meta. Porque quando nós fazemos isso, ativamos uma parte do nosso sistema nervoso central, que é a formação reticular, que faz com que, portanto, todos os neurotransmissores, portanto, e o oxigênio vão à parte que é a responsável pela execução daquilo que nós queremos fazer. E por isso podemos antecipar o comportamento. Ora bem, temos estados internos, que podem ser estados que são recursos, mas também podemos ter estados internos que são estados limitadores. Nós outros o que queremos utilizar são sempre os estados de recursos. Eu podia-vos dar vários exemplos de estados de recursos, como aparece aqui uma lista, por exemplo, isto tudo que aqui vai aparecendo, e estados limitadores, que são, por exemplo, estes também, e estes nós teremos que evitar, ou pelo menos utilizar técnicas para ultrapassar estes estados limitadores, estados internos limitadores. Assim, há objetivos, há metas, há critérios para estabelecermos as metas
que para la programación neurolingüística, eu vou ver as horas, estamos já passou 1 hora, vamos terminar dentro de pouco tempo, terminar sobre este capítulo, depois o outro, lo podréis ver en la presentación y en los textos que vos são facultados, e depois temos sempre a possibilidade de falarmos via e-mail. Vosotros podéis ver mi e-mail en la pantalla, embaixo, ou através de la plataforma de lo máster. Bueno, são 6 os critérios que são importantes para estabelecer as metas e que se queremos definir metas eficazes, teremos que seguir estes 6 critérios. O primeiro é, a meta tem que ser dita de forma positiva. Nós outros não podemos dizer, não quero ter este comportamento. Não, isto não se pode dizer. Teremos que antes dizer, eu quero ter este comportamento e descrever o comportamento. Ou seja, o que queremos. E logo aqui temos uma solução. Portanto, está orientado para uma solução. O que é que queremos que substitua o comportamento que eu não quero? O que é que queremos acrescentar a nosso comportamento? Portanto, sempre de forma positiva. O segundo critério é que tem que ser específico e contextualizado. Ou seja, é definido o contexto em que queremos alcançar o objetivo, ou seja, as perguntas. Onde, quando e com quem estaremos quando atingirmos este objetivo? Teremos que definir, portanto, onde, o tempo e tudo isso. Por exemplo, em vez de dizer quero perder peso, diga quero perder 5 quilos num mês, indo 5 vezes ao ginásio por semana, fazendo exercício durante 45 minutos de cada vez. Isto, sim, é perfeitamente específico e contextualizado. Perder peso não é um desejo. Terceiro critério, tem que ser da responsabilidade de si mesmo. Não pode ser responsabilidade de outra pessoa. Não, tem que ser de minha responsabilidade. E por isso as perguntas que podemos fazer é de quem depende aquilo que queres? O que depende de si neste objetivo? Estou fazendo isto por mim próprio ou por outra pessoa? Nossos padres todos querem que os seus filhos sejam médicos, advogados ou outra coisa. Mas e o filho? O que quer ele próprio? Isso é que é o importante. Quarto, tem que ser verificável e observável no plano sensorial. Isto é, como é que nós outros saberemos que a meta será alcançada? Como saberá que obteve o que desejava? O que queria? Que imagens, que sonidos, que sensações tem? O que é que lhe permite saber isso? Em o exemplo que dei do peso, a perda de peso, se eu fazer 45 minutos, se eu fizer 45 minutos por dia, todos os dias da semana, etc., etc., e me pesarem na balança, eu sei se perdi ou não perdi peso. O quinto, é possível e realista a meta que eu estou identificando? Isto é, eu tenho os recursos necessários para alcançar aquilo que quero? Se não tenho os recursos, nossas capacidades, ou capacidades financeiras, ou outras, tenho possibilidade de las adquirir? Isto é importante para ser realista. E, finalmente, o sexto critério, que é, esta meta é ecológica a nível personal e a nível do sistema, isto é, aquilo que o objetivo me permite ganhar é maior que o que perco. Temos que fazer sempre este balanço entre as vantagens e as desvantagens para sabermos se é ecológico. Porque se não for ecológico, isto é dizer, se as desvantagens são superiores às vantagens, cambiamos de objetivo e hacemos outro.
Depois, escolher a técnica apropriada. Eu vou dizer as técnicas e não abrimos tempo de las experimentar, porque também não estamos frente a frente para hacer isso. Temos primeiro um conjunto de técnicas que é de mudança de estrutura da experiência de cada um de nós. Para isso temos a criação de novos programas, temos a técnica de ancoragem de recursos, que é a mais sencilla de todas, Eu vos lembro, por exemplo, que se conheceis as experiências de Pavlov, não é mais do que isso. É a ligação entre um estímulo e um comportamento. Portanto, se vós outros ligarem um estímulo qualquer a um comportamento positivo, cada vez que queirais ter esse comportamento positivo, esse comportamento aparecerá quando disputarem o estímulo. Como o perro de Pavlov empezava salivando quando oía o sonido da campainha, comenzaba salivando porque hacía lembrar la comida. Aqui é o mesmo. Quando nós associamos um estímulo a um comportamento, quando desencadeamos esse estímulo, nos faz lembrar o comportamento e executamos esse comportamento. É muito sencilla. Dura 2-3 minutos e pode ser eficaz. Eu utilizei muitas vezes esta técnica com muitos atletas e 2-3 minutos e resolvi o problema, por exemplo, da ancoragem de recursos para ultrapassar a ansiedade, o stress nos atletas. Os recursos de calma e de relaxamento. É fácil de fazer isso. Depois, gerador de novos comportamentos, é outra técnica. A modelagem da excelência, que vos hei falado já, outra técnica que também tem a ver com a mudança, com o cambio da estrutura da experiência. Depois temos um outro conjunto de técnicas, que é a modificação de programas insatisfatórios, isto é, que não funcionam. E então temos a neutralização de experiências negativas, funciona muito bem. A outra é, por exemplo, com um atleta que tinha medo de fazer, ele era um atleta de ginásio e que tinha um dia teve uma queda e se ha sofrido uma lesão e deixou de fazer o salto mortal para atrás. E não assim deixou de fazer ginástica por causa disso. Quando eu tive conhecimento disso, o atleta que era meu aluno de educação física, ele disse que isso podia ser ultrapassado. E ao fim de 8 dias estava fazendo o salto mortal atrás, utilizando exatamente esta técnica de neutralização de experiências negativas, porque era uma experiência negativa que ele tinha. Depois, uma dissociação simples, que é muito parecida com a técnica psicológica de desensibilização sistemática. A modificação das submodalidades. Submodalidades têm a ver com a forma como nós miramos as coisas, com mais color ou menos color, com mais sonido ou menos sonido, os gris ou sem ser gris, escuros ou não, brancos ou pretos. Portanto, essas são as submodalidades. E cambiando a forma como nós miramos as coisas, podemos cambiar, portanto, a forma como fazemos isto. Uma outra técnica que eu fiz, que é uma técnica de televisão, que é substituir um ecrã de televisão por de uma situação problemática com uma situação positiva. Finalmente, o terceiro conjunto de técnicas, que são mais complicadas, que é a mudança, o cambio do sentido que a pessoa dá à sua experiência, é mais complicada e por isso exige mais treino para desenvolver estas técnicas. São as formas indiretas de comunicação, as metáforas, por exemplo, que eu vos dei alguns exemplos, aqui está. E uma técnica que é muito interessante e muito potente, que é a negociação entre duas partes da personalidade. Porque nós outros temos sempre duas partes da personalidade, uma que quer e outra que não quer. E por isso temos que negociar entre a parte que quer e a que não quer, para que assim possamos seguir adiante. E depois, portanto, este é que era o terceiro conjunto, que é a
reestruturação da história de vida, que é mais complicada, e reenquadramento em 6 pontos, que também exige algum treino para podermos fazer isso. Depois de termos escolhido uma destas técnicas, teremos que aplicar a técnica com a persona. Algumas demoram 1 minuto, 2 minutos, como a ancragem de recursos, 1 minuto, outras demoram meia hora, etc. Pero são todas muito rápidas. Después tratar el resultado y finalmente instalar la mudanza en la vida de la persona haciendo una puente con el futuro. Y muchas gracias. Ahora estoy disponible para las cuestiones que vosotros queráis o podréis hacer. ¿Ok? Muchas gracias, José. Nada. Perfecto. Bien, no sé si hay alguien que tenga alguna duda, alguna cuestión para plantearle al profesor. Os hemos silenciado los micros, pero diría que podéis, bueno, activarlos si queréis. Podéis hacerlo, si no, levantando la mano y os voy dando paso. Y si no, pues siempre tenéis la opción de plantear las preguntas a través del chat. Buenas tardes, Ana. Te saluda Walter. Buenas tardes, Walter. Sí, como siempre, quiero ser el primero en preguntarle algo al profesor. Perfecto. Pues Walter de Paraguay, José. Sí. Buenas tardes, profesor. Quería preguntarle la relación entre PNL y la hipnosis. No sé si en algún momento de su charla habló usted si yo me perdí algo. ¿Qué relación habría y si se aplica y si se trabaja con esas técnicas conjuntamente en el deporte? Muy bien. La programación neurolingüística no utiliza la hipnosis, pero la hipnosis está muy cerca y, por ejemplo, yo he hecho un curso de hipnose de hipnose ericksoniana. No es la hipnose tradicional, la hipnose de comunicación. Quer isto dizer, tener acesso ao subconsciente del indivíduo. Porque muitas das técnicas utilizam estado pré-hipnótico. As técnicas da PNL utilizam um estado pré-hipnótico. Porque antes de começar, procuramos que as pessoas estejam relaxadas e porque muitas das técnicas, quase todas elas, utilizam a imaginaria. E, portanto, para isso é necessário que a pessoa esteja muito relaxada, no estado de pré-hipnótico, para que a técnica possa ter os melhores efeitos. E mesmo as últimas daquelas mais complicadas, utilizam mesmo estados pré-hipnóticos, utilizando a comunicação ericksoniana, não a hipnose clássica. Si quieres estar en hipnosis clásica, tienes el profesor de Málaga, el profesor Antonio Mendo, que tiene diversos cursos de hipnosis y él utiliza mucho con los atletas. Pero la programación neurolingüística no es una técnica hipnótica. Utiliza estados pré-hipnóticos, pero no utiliza la hipnosis. Muchas gracias, ya entiendo, profesor. Y es de mucha aplicación la PNL entonces en el deporte. Es muy aplicable, es muy deseable. Se puede trabajar con los deportistas. Sí, es verdad. Se utiliza mucho esa técnica porque es sencilla y es eficaz. Y por eso se utiliza mucho la técnica. Eu la utilizava muito quando eu trabalhava com atletas e também quando trabalhava com treinadores. Mas com atletas, pero também com treinadores. La utilizava com colegas, às vezes. Me apareciam colegas com determinados problemas e
y vi algunas técnicas que eran eficaces para el problema que los colegas, profesores también, portanto, tenían y que resultaba. E resulta sempre, resulta quase sempre de uma forma muito rápida. Eu, por exemplo, com este atleta que vos hablei da ginástica, foi uma semana, pero eram sessões de 10 minutos ao máximo. 10 minutos ao máximo. E depois havia uma repetição, uma consolidação, que, portanto, por la repetição durante a semana, foi uma consolidação do comportamento para retirar o medo de fazer o salto mortal atrás. Perfecto, muchas gracias. Se entiende muy bien, profesor. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta para el profesor? Si no, siempre está la opción de las tutorías de la próxima semana, que es cuando ya los alumnos han podido mirar más el material y, bueno, más en profundidad sobre todo. Pero bueno, si hay alguien más que tenga alguna cuestión. Y en la próxima semana podéis tener las preguntas más claras para hacerles las dudas más claras también para poder hacer las preguntas. Sí, exacto. Bien, vamos a esperar unos segundos por si alguien se anima. Bien, pues si no hay más preguntas ni dudas, os emplazaríamos a la próxima semana. A ver, déjame mirar el horario 100%. Vale, a las 20:45 para poder hacerle las preguntas pertinentes al profesor. Lo dejamos aquí, José, si te parece. Okay, y así nos centramos la próxima semana. Gracias a todos por estares oyendo y espero vuestras cuestiones. Porque senão, a mí me gusta mucho más hablar presencialmente, porque permite ver las personas y así ver las reacciones que las personas tienen cuando se dice algo. Por eso yo defiendo que la comunicación es un deporte de contacto. Tenemos que ver las personas para calibrar sus movimientos, sus formas de entender las cosas, porque así es mejor. Pero como estamos uns en Iberoamérica, otros en España y otros en Portugal, estamos muy lejos y por eso es muy difícil. Pero estoy esperando vuestras cuestiones en la próxima semana o durante la semana en mi email, si vosotros quisierais. ¿No hay más cuestiones, Ana? No te oigo, Ana. Vale, ay, perdón. Bueno, solo decía que muchos alumnos te dan las gracias. Carlos, buenas gracias. Buena conferencia, gracias, muchas gracias, nos vemos en la tutoría. Karen también, muchas gracias. José Alves, gracias de parte de Abraham. Muchas gracias a ti, profesor, de parte de Ángel. Más preguntas para la próxima semana, comentan. Hasta la semana que viene, gracias, de parte de Gemma. También Santiago, gracias, profesor. Vanessa, hasta la próxima. María Camila, gracias. Muchas gracias, Ana Julia, interesante el tema.
Bueno, lo leo también porque ya que no han habido preguntas, que se vea que estaban ahí y estaban atentos. Muy bien. ¿Vale? Y solo para los alumnos, que sepáis que Juan ya está listo para empezar las tutorías, así que vamos a cerrar esta sesión, iniciamos la siguiente y ya empezamos antes de la hora, ¿vale? Un abrazo, José, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Ana. Fue un placer muy grande te ver. Gracias. Sí, Adiós. genial. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.